Dias a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 14 de julho de 2021. Temos duas atas para serem votadas, a ata de 30 de junho e... Sim, senhor. Estamos de acordo. Bom dia a todos, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, estimado público. Fizeram as alterações, pronto, está tudo correto. Portanto, estamos de acordo com estas duas atas, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer intervir? Se não, passamos... Tenha a bondade de saber, a vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia. Queria falar de três coisas. Uma que tem a ver com a oposição do pedido de registro de denominação do sal da Camargue como flor de sal. Existe uma liderança, um movimento, uma preocupação partilhada pela Terras Sal e todos os produtores a nível nacional. Nós, em tempos, trouxemos à Câmara uma proposta, há muitos tempos, quando este processo iniciou, para nos opormos a esta denominação, porque estamos a falar de um produto que vai ter a designação de flor de sal, que é extraído de Minas, portanto, e vai prejudicar todo o investimento que foi feito ao longo destes anos todos, por todos os países, Portugal e outros, nomeadamente França, Guerrand, por exemplo, sobre aquilo que é a flor de sal colhida tradicionalmente nos cristais resultantes da evaporação da água. E como tal, hoje é o prazo para oposição e se concordarem, para não ser só o Presidente da Câmara, nós já tínhamos feito esta oposição, mas agora há um processo final. A Terras Sal pediu à ADGADRE para se opor. A ADGADRE, que é a entidade a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, também tomou a sua posição, mas voltávamos a reiterar a nossa posição de oposição a este reconhecimento, a esta DOP, se assim entenderem. Porque eu peço desculpa que eu não tinha reparado que o prazo era hoje e só hoje é que... e tinha vontade de ter feito uma proposta à Câmara. Outra questão importante, iniciaram as férias ativas. No ano passado, como sabem, no âmbito do contexto pandémico, não tivemos as férias ativas. Iniciámos as férias ativas este ano. Fizemos uma reunião preparatória com o Sr. Delegado de Saúde. Tentámos restringir ao máximo o contacto dos alunos com o meio envolvente, ou seja, pô-los de uma forma divertida, educativa, feliz em atividades, mas num efeito bolha. Contratámos mais monitores por aluno, cada grupo tem entre 12 a 18, como sabem, antes tinham 25 alunos. Assumimos que cada aluno só pode estar 3 semanas, para quê? Para permitir que a estrutura funciona em bolha com aquele grupo e depois funciona em bolha com outro grupo. Estão a funcionar 6 grupos em simultâneo. Tivemos que dividir grupos e locais de suporte entre Castromaria e Altura para que não se juntassem como se juntavam todos no pavilhão. Isto, claro, traz alguns transtornos àquilo que era a vivência do dia-a-dia em relação às férias ativas. Mas entre o ponderar não fazer e fazer com todas estas dificuldades, achamos que as famílias também precisam deste apoio e os miúdos também precisam destas atividades. Algumas atividades, como a vela, a canoagem, há um conjunto de indicações e um protocolo próprio para que se possam desenvolver. Colocámos estruturas, pérgolas na praia da Altura, na principal praia da Altura, para que em permanência possam estar ali mais tempo, umas pérgolas que estão ali à saída do passadiço. E contratámos uns serviços numa quinta pedagógica, por exemplo, em Cacela, para irem lá um dia completo, em Alcotim. Portanto, é um modelo diferente e gostava de passar essa mensagem, que os pais compreendessem que isto foi muito difícil de conseguir trazer um programa de férias ativas que fosse rico, que trouxesse alegria e felicidade e também descanso aos pais. Testámos todos os monitores, toda a equipa que trabalha e vamos testar sempre que necessário, periodicamente, os grupos. Isso não está definido uma regularidade específica, mas vamos testar, se necessário, os miúdos.
Pode acontecer alguma coisa, esperemos que não, que a meio do percurso tenhamos que suspender as férias ativas. Portanto, é pedir tolerância, compreensão, a estrutura, o professor Jorge Neves, que é a pessoa da Câmara que mais empenhado tem estado para que isto funcione, isto traduz para a Câmara e para quem trabalha nesta atividade muito nervosismo, muita responsabilidade. Como devem imaginar, era mais fácil não fazer e, portanto, pedimos a colaboração de todos. Os pais terem a consciência que um filho, se algum dia tiverem contacto familiar, porque acontece ao fim de semana ou no final do dia, com um caso suspeito, por favor, nem tentem trazer, porque isso pode pôr em causa todo o programa. E estamos a falar de teremos 230 miúdos no verão nestas atividades. Pedi essa colaboração, porque só assim é que chegamos lá. Outra coisa, Festival Internacional de Caracol. É óbvio que todos nós temos saudades de todas as festividades e dos momentos, do convívio, dos afetos, dos risos, dos brindes que fazemos à mesa. E aqui o objetivo de manter o Festival Internacional de Caracol neste modelo que nos propusemos tem basicamente 2 objetivos. Primeiro, é ajudar a economia local, para ter um estímulo para que as pessoas venham à esplanada de uma forma regulada, ordeira e no maior cumprimento das regras Covid, que todos conhecemos, e também ajudar a cultura. Estes músicos, estes que viviam e suportavam muito a economia familiar com as suas atuações, há cerca de 1 ano e meio que não têm praticamente receitas. Então é uma forma de... não é uma grande festa, mas em cada esplanada o município promove um momento musical que não é um baile, não é um concerto, é um encontro de 2 necessidades. E ao mesmo tempo, quem lá está, quem vai desfrutar do momento, para além de estar no seu ambiente familiar à mesa, terá a oportunidade também de viver um momento mais aprazível. Pedíamos, em nome do município, maior compreensão, tolerância, respeito, porque senão também, tal como nas férias ativas, teremos que suspender o programa. Houve aqui um pequeno episódio de uma descoordenação de informação e que houve um grupo que acabou por atuar dentro de um espaço fechado, mas para o exterior. Isso não vai acontecer. Os músicos vão ter um acrílico à frente para poderem estar mais protegidos. Depois cabe a responsabilidade de todos estarem à mesa, nas condições que têm que estar e, portanto, isto aqui não é para fazer nenhuma festa, é simplesmente para vivermos momentos um bocadinho mais felizes e ajudarmos todos uns aos outros. Era isso. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer intervir. Senhora Vereadora Vitor Rosa. Ora, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e a quem nos ouve lá em casa e o público aqui presente, bom dia. 3 notas sobre aquilo que está a ser desenvolvido em termos operacionais. Portanto, estão a decorrer obras de conservação do cemitério, naquilo que eram as paredes e algumas catacumbas, umas fachadas de catacumbas já antigas que estavam efetivamente com alguma deterioração. Além da ampliação do número de catacumbas, uma obra que está a ser desenvolvida por uma empreitada e que está também a ser já ultimada em termos de execução. Relativamente à limpeza de infestantes, dizer que temos várias frentes de trabalho entre empresas privadas e os serviços da Câmara. A altura está a ser intervencionada. Aqui na Vila de Castro Marim, a empresa vai passar a vila toda, portanto as pessoas que vejam os serviços a saírem da zona do Castelo para ir para a Quinta da Cerca, hão de voltar às ruas de Castro Marim, portanto vamos fazer a vila toda, portanto as pessoas tenham alguma paciência e expectativa. Há uma série de povoações também acima da 125 que vão ser também alvo de intervenção, portanto estamos nesse trabalho que efetivamente foi um ano que choveu com alguma intensidade em determinado momento e que permitiu um desenvolvimento superior àquilo que era o controle com o que a Câmara estava a desenvolver e, portanto, neste momento é necessário fazer outra intervenção. Está a ser também desenvolvido um trabalho de abate de algumas árvores, estamos a falar de cerca de 12 árvores entre a Altura e Castro Marim. Portanto, há aqui uma particularidade, o caminhão-grua que utilizamos para recolher os troncos está variado, portanto as pessoas vão verificar que os troncos vão ficar encostados ao local onde foi abatida a árvore, como as fitas. Tenham paciência, já havemos de recolher assim que o caminhão estiver em condições. Sei que também que aqui em Castro Marim, quando se ouve falar da questão do abate de árvores,
Fala-se muito da Rua São Sebastião. A Rua São Sebastião é um projeto integrado, terá que ter um raciocínio não só relativamente às árvores, mas também aos arruamentos, e, portanto, havemos de desenvolver em momento mais oportuno esse tipo de intervenção. E depois, em termos de caminhos agrícolas, as máquinas estão neste momento em manutenção, hão de voltar ao terreno, que era a empresa que tínhamos contratado para fazer mais de 200 km de caminhos agrícolas e que já fez uma parte substancial, e também a da Câmara Municipal, que está a trabalhar na zona de Altamora. Pronto, é isto, Presidente, que tinha para transmitir. Mais alguma questão? Então vamos dar início à reunião de Câmara propriamente dita. O ponto número 1 prende-se com informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em 3.408.863 euros. Operações não orçamentais, 1.308.266 euros. Ponto número 2. Início do procedimento de revisão do PDM. Alguma dúvida em relação a este ponto? Tenho a mandado de vereadora Filomena, sim. Nós já deliberamos o início da revisão do PDM sensivelmente há 2 anos. Acabou por isto depois dar prazos e achámos melhor dar formalmente um novo início para cumprir essa formalidade, ainda que neste período se tivessem desenvolvido trabalhos. O início formal tem a ver com um passo importante, que é a participação pública de todos os interessados. A partir do momento que se anuncia o início da revisão, as pessoas fazem as suas propostas, os seus pedidos de análise. Portanto, é a única diferença neste processo. A fase de caracterização já foi toda feita. Existe uma coisa agora, que já falei aqui muitas vezes, que a sensibilidade regional e nacional é muito pequena para isso. Saiu uma nova lei dos solos em 2015 e essa lei do solo traz alterações significativas à forma de planear e urbanizar e ocupar o território. Independentemente da alteração ou não do PDM, a partir de dezembro de 2022 deixa de haver solo urbanizável. As pessoas vão ou interiorizam que esta lei é uma lei de hierarquia superior, era uma lei que veio alterar outra lei que tinha 45 anos ou 50 anos, e toda esta filosofia que ao lado daquele terrenozinho e aquela zonazinha ali ao lado da localidade dá para construir, isso acabou e não tem a ver com a alteração ao PDM. É uma nova realidade, torna os direitos de propriedade, em teoria, todos equivalentes. Não há ninguém que passe a ter um direito adquirido com um PDM, não é? Não, ninguém passa a ter um direito. O meu solo passou a estar numa área urbanizável e o outro está rústico. Só que regras para transformar solo rústico em urbano vão ser muito apertadas. Quem tiver curiosidade é a lei dos solos e quem tem interesses diretos no território, deve ler, está obrigado a ler. A Câmara Municipal simplesmente vai ser um executor dessa nova lei. Está obrigado. Se a Câmara Municipal não executar em conformidade, as transferências de Estado vão-lhe ser recusadas, tal como os fundos comunitários. Portanto, não há aqui margem para o Presidente da Câmara, o Executivo, a Câmara, quem aqui está, poder alterar este princípio legal. Mas depois existem oportunidades que é ter projetos mais integrados, negociados com o município, o particular vai ter que executar infraestruturas de acesso, vai tudo traduzir-se em contratos entre a administração pública e a administração e os particulares, com uma certa discricionariedade, na minha opinião, e assumo com responsabilidade que o digo, perigosa. Porque quem é que vai arbitrar essa discricionariedade? Com o cautelo que existe sobre os autarcas e a falta de confiança que existe sobre os autarcas, à custa da conduta de muitos maus autarcas, não quer dizer que sejam todos, vamos entrar num campo que ninguém vai decidir nada, porque é assim que se vai agir em Portugal. Portanto, temos que todos imbuir deste novo espírito, perceber este novo princípio. É um princípio teórico muito interessante para toda a gente passa a ter os mesmos direitos, mas é um novo caminho prático, operacional para fazer planeamento que nós não estamos preparados.
Eu estudo alguma coisinha sobre isso, sinto-me muito pouco preparada, quanto mais aquelas pessoas que não trabalham diariamente com essas coisas. Nós temos gabinetes de advogados, gabinetes de arquitetos, que acham que isto não está a acontecer. Vêm a reuniões da Câmara e acham que isto não está a acontecer. Portanto, tenham muita atenção, isto não é uma questão de interpretação jurídica do Presidente da Câmara, não é uma questão de fazer planos de pormenor para transformar solo rústico e urbano, as regras são muito apertadas. E a alteração do PDM, que toda a gente, e vocês sempre me ouviram dizer isto aqui, e toda a gente vai sentir na pele, é pena que nós, às vezes, portugueses, por falta de leitura, só quando sentimos nas costas é que percebemos o que é que se está a transmitir. A expectativa sobre a alteração do PDM é de que vão resolver um conjunto de coisinhas que estão aqui paradas há 20, 30 anos. Isso não vai acontecer. Não há margem para isso. Há margem para um novo PDM dizer as regras para transformar solo urbano, rústico em urbano são estas e os princípios urbanísticos são estes, no respeito à tal lei superior que é a lei dos solos. E, portanto, a participação de todos é importante. Acima de tudo, não é fazer questões, é quererem, se necessário, fazermos sessões de esclarecimento. Nós vamos fazer com os grandes promotores, aqueles que têm alvarás emitidos, mas que, por exemplo, alvarás emitidos que não têm nenhuma construção, vão cair, e se não são considerados direitos adquiridos em muitas circunstâncias, e isto, as pessoas acham que andamos aqui, há aqui uma fase que leva 6 anos, que é para as pessoas poderem tomar decisão, mas também temos que perceber que no urbanismo não podemos estar a gerar especulação imobiliária 10, 15, 20 anos sobre as mesmas parcelas, prejudicando os outros que precisam de casas para habitar, para constituir família. Portanto, é uma nova realidade, mas que temo que os cidadãos, as empresas, os técnicos e os políticos não estejam preparados para essa nova realidade. Mas ela é irreversível mesmo. Ontem acabou um prazo determinado nessa mesma lei, que é a transposição dos planos especiais no plano diretor municipal. Nós vamos trazer uma proposta à Câmara. Foi irreversível, foi muito pedido por ser ano de eleições, que esse prazo fosse prorrogado por causa do Covid, só foi 6 meses. Portanto, como vem, a probabilidade desta lei ser adiada, que é aquilo como o português normal, comum pensa, isto ainda vai ser adiado, já não vai ser adiado, já foi adiado para 2022 à conta do Covid e estava coincidente com este mesmo prazo que terminou ontem. Portanto, senhores autarcas, todos nós estamos aqui, temos uma enorme responsabilidade, mas os promotores, os projetistas, os juristas e os proprietários e empreendedores têm uma responsabilidade maior, que é saber o não conhecimento da lei não iliba, não lhes dá uma posição mais confortável, bem pelo contrário. Hoje temos esta proposta para início do procedimento de revisão do PDM, há de ter uma proposta fechada em março de 2022, uma proposta de análise técnica, depois isto há uma fase de concertação, mas não se cria a expectativa que vamos transformar solos. Nós temos que pensar porquê. Portugal tem mais casas do que população, não é? Nós temos muito mais um parque habitacional abandonado, temos cidades abandonadas e o princípio é não alargar perímetros urbanos e sim regenerar. Há muitas desincronias da lei, os benefícios fiscais são muito pequenos para quem tem que fazer regeneração urbana, porque é muito mais caro e o benefício é muito pequeno para trazer essa motivação. As condições de acessibilidade, as regras de trânsito, tudo isso devia ser transformado em paralelo, mas o princípio é esse. E, portanto, esta lei demorou a alterar durante, penso que 20 anos. Portanto, duvido que agora, nos próximos, que alguém arrisque alterar novamente esta lei. Era só para chamar esta alerta, porque estamos aqui hoje nós, não sabemos quem estará cá em dezembro de 2022, mas isto vai ser uma grande pressão sobre os decisores, vai ser uma grande pressão sobre a administração pública que não tem estrutura técnica para apoiar, acompanhar cada promotor nas suas dúvidas. Então, ontem eu recebi 2 telefonemas de uma pessoa que uma das pessoas que quer fazer um grande investimento em Castro Marim e ainda pessoas que têm muito dinheiro, têm equipas técnicas por trás e ainda quer saber se nós estamos dispostos no PDM a alterar e pôr essa área urbanizável. Isso não é assim, já não se pode dar essas opiniões. É sujeito a um estudo de viabilidade económica ou financeira e de impacto ambiental.
para poder equacionar se podemos transformar. E depois é que vamos negociar o contrato. E temos que demonstrar, do público e do privado, quais são os custos de construção e os custos de exploração. Vamos imaginar que um privado propõe à Câmara fazer uma grande fonte. Quanto é que custa explorar essa grande fonte em 10 anos? Se não for viável para o município com os impostos gerados por essa operação, isso não é uma operação viável. Isto em termos redondos, eu estou a simplificar. Portanto, peço a todos, são assuntos aparentemente muito chatos, mas que se prendem muito com o desenvolvimento do nosso território. E nós temos que ter inteligência, na minha opinião, e penso que partilhada por todos e pelo Presidente também, seguramente, que é, temos que arranjar forma de facilitar a ocupação do solo por novas famílias. As atividades económicas são importantes, mas as novas famílias, senão vamos perdendo população e não temos espaço e estamos a alimentar sempre a segunda habitação, que, na minha opinião, também devia ter uma taxação diferente. Facilitar, nomeadamente na Serra Algarvia. Repara, eu ouço falar do ordenamento do território há muitos anos, já ando aqui há muitos anos e sempre tenho ouvido falar em ordenamento do território e fabricam-se leis lá nos gabinetes alcatifados de Lisboa. O que é um facto é que este país está cada vez mais desordenado, mais assimétrico. Os portugueses a fixarem-se na área metropolitana de Lisboa e Porto e litoral central algarvio, com cada vez menos qualidade de vida nesses sítios, e o resto do país a desertificar-se. O interior, toda a Serra Algarvia, desde Alcotim até Algesur, a desertificar-se. Portanto, eu ouvir falar do ordenamento do território, a fabricarem-se leis e o país cada vez mais assimétrico e com menos qualidade de vida. Portanto, eu desconfio sempre quando as leis são fabricadas nesses gabinetes alcatifados em Lisboa do que se vai passar logo a seguir. Não sei se... e uma coisa que também me faz um bocado de impressão, quer dizer, hoje em dia há casas em madeira que, no fundo, se tem a mesma legislação das casas em alvenaria. Eu acho que devia ser uma legislação diferente, nomeadamente para construções de casas em madeira na serra, no interior. E pronto. Isto tudo resulta que um casal jovem acabamos todos, o poder central, o poder local, com estas leis que se fabricam, a empurrar os casais jovens a comprar um apartamento em Vila Real ou em Faro, em vez de comprarem uma casinha na serra com quintal, para arranjarem a casinha e se fixarem lá. Estão a 10 minutos de Vila Real, portanto, mas a lei é a lei e tem que se cumprir. Algum dos vereadores quer intervir mais neste ponto? Podemos pôr à votação então? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 4, a mesma coisa, novo cartão do idoso. Ponto 5, exercício do direito de preferência imóvel situado na rua Juiz Conselheiro Dr. João Bernardino de Sousa de Carvalho. Alguma dúvida neste ponto? Penso que ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 6, obras isentas de controle, Portela Alta. Isto penso que tem a ver com o portão. Alguma dúvida neste ponto? Pode-se pôr à votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, pedido de parecer, emissão de certidão de compropriedade. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8, exatamente a mesma coisa. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 9, abertura de procedimento concursal para um condutor de máquinas pesadas e veículos especiais. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 10, empreitada designada do espaço multifuncional envolvente a Casa de Sal. Eu podia a vereadora Filomena Sinta para, de modo sucinto, explicar estes trabalhos complementares. Como toda a gente reparou e sempre foi explicado e nunca foi omitido, houve aqui uma pequena alteração das condições de realização do projeto que tem que haver dentro daquilo que é contratação pública. Aí o que é que são os trabalhos complementares, existe mesmo tipificado na lei o que é. Tivemos que ter a análise da parte técnica do projetista e dos nossos serviços da UOM, das Obras Municipais de Manutenção, e chegámos aqui a um equilíbrio do contrato em relação a essa pequena alteração, dentro daquilo que é o estrito cumprimento da lei. Outras coisas não foram possíveis, portanto, só está aqui o que é possível. E só que os trabalhos complementares funcionam de forma diferente. Nós só podemos dar indicação ao empreiteiro
para fazer no fim de aprovados. E por isso pedi ao Sr. Presidente para usar deste seu poder de aprovar e trazer a ratificação, a decisão, porque agora vai para o Tribunal de Contas, mas desde que está aprovado pode-se dar indicação ao empreiteiro para fazer. E foi por isso que nós pedi para que fosse logo aprovado, para não estar, para a obra não parar novamente, senão poderia ter que parar mais uma semana. É esse o motivo. Portanto, alguma dúvida? Só referir que realmente estes trabalhos complementares levam um acréscimo de valor que não estava nas vossas previsões, não é? Sim. Certo? Mas também haverá trabalhos a menos, que só se conseguem apurar, ou seja, há trabalhos de vala que não se fazem de uma maneira, vão-se fazer de outra. A questão é que não se pode compensar uns valores com os outros, tem que se aprovar novos preços para estes e depois são deduzidos no balanço final da obra. Portanto, pode-se pôr à votação esta ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 11 tem a ver com o contrato de programa. Isto tem a ver com a duplicação quase do número de alunos na Faculdade de Medicina. Houve um acordo entre os municípios algarvios e o Ministério da Ciência e da Tecnologia para aumentarmos para o dobro quase no espaço de 3, 4 anos, o número de alunos na Faculdade de Medicina no Algarve. Alguma dúvida em relação a este ponto? Podemos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto número 12, intervenção do público. Alguém que se quer inscrever? Tenha a bondade de Dona Lucinda. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores vereadores e os demais ouvintes. Eu trago duas pequenas questões que, sendo pequenas, têm importância no dia-a-dia de todos nós, penso eu, que têm a ver com o estacionamento, que agora está reduzido em consequência das obras na área envolvente a Casa do Sal. Com certeza já todos reparamos que escasseiam os lugares e que há algumas pessoas que estacionam como se o mundo lhes pertencesse só a elas. Se esquecem que os outros também precisam de espaço. E tenho a sensação de que aqueles quadradinhos na base das árvores psicologicamente afetam muitas pessoas que pensam que, porque tem aquele quadradinho, o seu carro não vai caber ali. Mas se repararem bem, a delimitação do espaço de estacionamento está bem clara e até carros grandes cabem nesse espaço. Mas a maioria dos condutores evita esse espaço, estaciona esbanjando o espaço e depois não chega para os outros. Eu quero deixar um apelo a que todos não nos esqueçamos de um pouquinho, só um pouquinho de altruísmo, pensar que os outros também precisam e cada um estacione ocupando apenas o espaço absolutamente indispensável para que chegue para os outros. É claro que se a Câmara entender que tem uma forma de fazer com que as pessoas não fiquem voltadas ao seu altruísmo e imponham uma forma das pessoas terem que estacionar corretamente, claro que a Câmara o fará, se assim entender. Uma outra questão ainda se relaciona também com o estacionamento. Eu tenho reparado que à Porta do Corvo passa publicidade. Mas também esse supermercado é uma mais-valia para Castro Marim, uma enorme mais-valia, de maneira que lá vai, passa publicidade. Não há, junto à porta de entrada do supermercado, não há um lugar de estacionamento para pessoas com problemas motores. E eu conheço alguém que precisa de um lugar lá, não o pede, vai estacionar no deficiente mais afastado e depois pede que guardem as compras e depois vai parar o carro em paralelo para recolher as compras. Ao estar parado em paralelo vai estorvar quem passa porque precisa, mas não tem, de um lugar à porta do supermercado. Deixo o apelo. É isso, muito obrigada. Dona Lucinda, é a nossa intenção abrir o estacionamento dentro do campo de futebol, mas qualquer das maneiras eu peço ao vereador Vítor da Rosa para explicar-me, para responder aqui à Dona Lucinda.
as obras criam sempre impacto e alteração daquilo que é os nossos hábitos. Realmente, vou tirar a máscara, desculpem lá, senão já tenho a voz nasalada, quanto mais com a máscara. Portanto, as obras criam sempre aqui algum problema naquilo que é os nossos hábitos de deslocação portanto, é um facto que não está sinalizada a interdição de estacionamento em toda a rua que dá, passa a expressão, ao supermercado Corvo, para permitir que possa haver fluxo nos dois sentidos, porque neste momento, como sabem, é a única saída viável, não, é a única saída mesmo que existe nesta zona do parque de estacionamento, frente à Casa do Sal. Efetivamente, esta questão do estacionamento para pessoas com dificuldade de locomoção, problemas motores, existem na zona do parque lugares cativos e marcados para isso, mas é uma questão de nós analisarmos a possibilidade, porque é pertinente e devemos ter todos sempre a noção que há aqueles que não conseguem deslocar-se como nós e que, portanto, precisam de algum amparo, e isso acho que é sempre um dos deveres primeiros dos municípios, é pôr à disponibilidade das pessoas uma acessibilidade coerente com a dificuldade de locomoção. Relativamente ao estacionamento, há aqui, pronto, já temos uma intervenção que está a decorrer nas paredes que cercam o campo de futebol para permitir abrir 2 espaços de entrada. Portanto, quem normalmente circula naquela zona e foi ao mercado mensal de Castro Marim, entrava por um pórtico, já reparou que já se partiu uma parede que está ali ao lado. Portanto, agora é possível fazer uma entrada e saída sem criar ali qualquer tipo de constrangimento. É verdade que é longe, é um facto, mas criará sempre uma bolsa que permita aqueles que, pelo menos, como por exemplo os funcionários do município, de estacionarem, que estacionam o carro durante o dia, possam fazê-lo em alternativa também àquele espaço que existe ao lado do cemitério e, portanto, as pessoas que puderem estacionar os seus veículos particulares em zonas onde ficam o dia inteiro lá estacionados, que lhes permita desanuviar um pouco a carga de quem precisa de ir aos serviços centrais, locais, às finanças, aos supermercados, às farmácias, que possam estacionar na zona do Corvo. Passo a expressão outra vez. Pronto, esta é a lógica. Mais uma vez, as obras são sempre motivo de incómodo, são obras que vão demorar, estamos apenas no começo e, portanto, peço a todos que tenham a maior do civismo e que, quando estacionem também de forma a que não se perca espaço no estacionamento que já se é limitado dentro daquilo que são as medidas de segurança. É isso, Presidente. Sim, senhor. Mais alguma intervenção? Tenha a vontade, Sra. Vereadora Vera. Peço desculpa, mas muito bom dia a todos. Mas como estão a falar desta situação, eu já tinha pensado no assunto e já agora que uma município trouxe e falou aqui relativamente ao estacionamento, à falta de estacionamento, e que vai agravar agora, principalmente agora o mês de agosto, porque sabemos que a superfície comercial acarreta sempre muitos turistas que venham de propósito a fazer as suas compras a Castro Marim. Eu sugiro, e considerando que a obra ainda não está avançada, apesar de já apresentar zonas em que constam buracos, sugiro, por que não, abrir esse estacionamento, permitir esse estacionamento dentro do estádio municipal e colocar um acesso pedonal delimitado, mesmo que passe na obra, por meio da obra, em que as pessoas possam estacionar eventualmente dentro do campo de futebol e, pelo acesso pedonal, mesmo que seja de terra, mas delimitado com fitas, dirigir-se praticamente àquela zona da Casa do Sal, com saída na zona da Casa do Sal, por exemplo. Senhora Vereadora Vera, se for possível e se for compatível com o decurso de obra, vamos ter em consideração a sua sugestão, certo? Portanto, dou por encerrada esta sessão. Vamos aprovar em minutos os pontos todos por unanimidade, não vai? Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.